Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 79. Um carro de 1.500 kg começa a descer a 30 km por hora uma ladeira com inclinação de 5,0 graus. O motor do carro está desligado e as únicas forças presentes são a força de atrito exercida pela estrada e a força gravitacional. Após o veículo ter se deslocado 50 metros, a velocidade é 40 km por hora. Letra A. De quanto a energia mecânica do carro foi reduzida pela força de atrito? Letra B. Qual é o módulo da força de atrito? Vamos chamar de A o ponto de partida do carro, em que sua velocidade é VA igual a 30 km por hora. Para transformar em metros por segundo, a gente multiplica por 1 metro por segundo, dividido por 3,6 km por hora, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Dessa forma, eu cancelo o km por hora e o resultado vai estar em metros por segundo. 30 vezes 1 sobre 3,6 dá 8,333 metros por segundo. Das medidas informadas no problema, a mais precisa tem 4 algarismos significativos e a menos precisa tem 2 algarismos significativos. Então vamos escrever os resultados parciais com a maior precisão e o resultado final com a menor precisão. Depois de percorrer 50 metros de ladeira, ele chega ao ponto B, cuja velocidade é VB igual a 40 km por hora. Aí eu multiplico por 1 metro por segundo, dividido por 3,6 km por hora, cancelo km por hora e dá 11,11 metros por segundo. Podemos desenhar um triângulo retângulo semelhante ao triângulo formado pela ladeira, cuja hipotenusa é igual ao módulo do deslocamento D e a altura é igual a H. Se calcularmos o seno do ângulo θ utilizando as medidas deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto a H sobre a hipotenusa D. Então, o H vai ser D vezes seno de θ, 50 vezes o seno de 5,0 graus, que é o ângulo, que dá 4,357 metros. Durante o movimento do carro, existem 3 forças atuando sobre ele. O seu peso vertical para baixo. Como ele pressiona a ladeira, de acordo com a terceira lei de Newton, a ladeira reage exercendo a força de reação normal perpendicular à superfície. Também atua sobre ele a força de atrito cinético paralela à ladeira e no sentido contrário ao deslocamento. A soma do trabalho dessas forças é igual à variação da energia cinética do carro. Então, o trabalho total, WT, é igual a ΔK, a variação da energia cinética. Então, o trabalho da força gravitacional, WG, mais o trabalho da força normal, WFN, mais o trabalho da força de atrito cinético, WFC, tem que ser igual à variação da energia cinética, ΔK. Como essas forças são constantes, o trabalho pode ser determinado calculando o produto escalar entre a força e o deslocamento. O trabalho é o produto entre a força, o produto escalar entre a força e o deslocamento. O módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Como a força normal é perpendicular ao vetor de deslocamento, que é paralelo à ladeira, o ângulo entre esses vetores é igual a 90 graus. Então, como o cosseno de 90 graus é igual a zero, o trabalho dessa força é nulo. Se resolvermos essa expressão para o trabalho da força de atrito, fica WFC vai ser ΔK menos WG. Como a força-peso é uma força conservativa, o trabalho dessa força é igual a menos a variação da energia potencial associada a ela, a energia potencial gravitacional. Então, WG vai ser menos ΔUG. Então, dá menos UGB menos UGA. O sinal negativo inverte a ordem dos parênteses, então fica UGA menos UGB. A energia potencial gravitacional depende da massa do carro e de sua posição vertical em relação a um ponto de referência
que definimos como energia potencial gravitacional nula. O G é igual a mgy. Nesse caso, vamos considerar a energia potencial gravitacional nula no ponto B, o ponto mais baixo de sua trajetória no intervalo, e todos os deslocamentos verticais serão medidos em relação a este ponto. Então, o trabalho da força gravitacional será igual à energia potencial em A. Então, WG vai ser mgh. 1.500, que é a massa, vezes 9,8, que é o G, vezes 4,357, que é o H. Fazendo essa multiplicação aí, dá 64.047,9 joules. A energia cinética depende da massa do carro e de sua velocidade, e é calculada utilizando a equação K igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado. A variação da energia cinética do sistema foi, ΔK vai ser 1 sobre 2 mvb ao quadrado, a energia cinética final, menos 1 sobre 2 mva ao quadrado, a energia cinética inicial. Como temos 1 sobre 2m em comum, podemos escrever como 1 sobre 2 vezes m, vezes vb ao quadrado, menos va ao quadrado. Substituindo pelas medidas, dá 1 sobre 2 vezes a massa, 1.500, vezes o vb ao quadrado, 11,11 ao quadrado, menos o va ao quadrado, 8,333 elevado ao quadrado. Efetuando esses cálculos aí, dá 40.494,9 joules. Substituindo estes valores na equação para o trabalho da força de atrito, teremos que WFC vai ser 40,494,9, que é o ΔK, menos 64.047,9, o trabalho da força gravitacional, que dá menos 23.553 joules, que eu posso escrever como menos 23,553 vezes 10 elevado a 3 joules. A vírgula andou 3 casas para a esquerda e eu multipliquei pela potência 10 elevado a 3. Como a força de atrito é uma força dissipativa, o trabalho dessa força transforma a energia mecânica em energia térmica. Então, a variação da energia mecânica é igual a este trabalho. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o ΔM é menos 24 kJ. Ao escrever o resultado, utilizamos o fato de que o prefixo quilo é equivalente à potência 10 elevado a 3. Se calcularmos o trabalho da força de atrito através do produto escalar entre a força e o deslocamento, teremos que o WFC vai ser o módulo de FC vezes o módulo de D vezes o cosseno de 180 graus. Perceba que, como os vetores força e deslocamento, neste caso, têm mesma direção em sentidos contrários, o ângulo entre eles é de 180 graus. Como o cosseno de 180 graus é menos 1, o trabalho se torna menos FC vezes D. Resolvendo essa expressão para o módulo da força de atrito, FC vai ser menos WFC sobre D. Então, é menos 23,553 vezes 10 elevado a 3, que é o WFC, sobre 50, que é o D. Menos vezes menos dá mais, e 23,553 dividido por 50 dá 0,4706 vezes 10 elevado a 3 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o FC vai ser 4,7 vezes 10 elevado a 2 newtons.